Vamos lá, pessoal. Então, a expectativa da educação física escolar, que tem como objeto a reflexão sobre a cultura corporal, fazemos a resenha crítica, ok? A crítica sobre contribuições científicas ligadas à cultura corporal e à aptidão física, capacidade física. Então, as afirmações e interesses clássicos das camadas populares, na medida que desenvolve uma reflexão pedagógica sobre valores como solidariedade, substituindo o individualismo, que é eminente ao ser humano, cooperação confrontando a disputa, porque é onde a competição, a cooperação, distribuição em confronto com a apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de expressão dos movimentos, a emancipação, negando a dominação e submissão do homem pelo homem, ok? Então, nessa perspectiva, o esporte, enquanto tema de cultura corporal, é tratado pedagogicamente de uma forma crítica, superadora, evidente, no sentido significativo de valores que inculca as normas e regulamentos, ok? Dentro do nosso contexto sócio-histórico real, ou seja, de forma de organização e reorganização pelos estímulos expostos que temos somente pelas comunicações de massa e mídia. Lembra que eu já coloquei um autor ligado à comunicação de massa, Sandra de Fluer, ok? Coloca ali uma capa que expõe várias pessoas com óculos de sol e que corresponde a uma história bem clara de 1850 e claramente coloca o campo cinematográfico, a importância do esporte como um processo fenomenal, existencial, não só para a mídia, o meio de comunicação, como a câmera foi desenvolvida, a televisão preto e branco, depois colorida, e em destaque a Copa do Mundo e o esporte coletivo em si, o vôlei, o basquete e outras modalidades esportivas coletivas que são apropriadas hoje, atualmente. Ok? Então vamos lá. Pode-se explicar o aluno que o jogo de voleibol, por exemplo, só ocorre porque existe a contradição entre o erro e acerto, como qualquer tipo de esporte. Tem que haver um erro que vai predominar o acerto, vai predominar o erro. Demonstra a constatação que relaciona as enciclopédias grafeiantes que relacionam a nossa vida. Embora não de erro, ou um erro, uma reflexão aqui, uma vírgula, ligada aos campos julgativantes, não seja cativante relacionado às mulheres. A Leila Barros aí está há pouco tempo nessa comissão de esporte. Anos atrás, eu não sei se ela me coloca uma fraqueza nas minhas articulações, ou seja, mas eu já li alguns livros que têm a consolidação, Leila Barros ligada à educação infantil. Se for a mesma, está de parabéns em seu ato educativo e a sua representatividade num ato sociolístico, ok? Então, como eu já falei, me apaixonei pela pessoa errada. É a motricidade humana nesse ato histórico e conotações exclusivas de vitória e vitorianas, dominados pelo próprio poder, que é a lei categórica, ligado ao setor situacional. Ok? Então, o aperfeiçoamento das técnicas vai abrir possibilidades para também aperfeiçoar a tática e um salto qualitativo que vai superar erros e execuções. Estava vendo ali a senhora ali falando também, com respeito, falseando em questões também sobre Paralimpíadas. Temos que destacar de novo, Paralimpíadas está em quinto lugar nas Olimpíadas,
se está melhor ainda, porque a Paralimpíadas vemos que o Brasil desembarca ainda de ter essas questões de discriminação motora, que é um campo de paladar, que coloco ligado à integridade de Guyton, 1988, o Arthur Guyton, que coloca discriminação motora. Eu coloco o Guyton aqui como 1988, ligado também à Constituição, que cabe levantar, sacar, cortar, ser essa receptividade entre passar, ou seja, passe interno, passe externo, ou seja, o dorso do pé, e essa longa trajetória e jornada ligado à base e estrutura esportiva. Ok? Se alguém tem alguma dúvida se é ela ou não, está nas prateleiras da Universidade de Vila Velha, a UVV. Ok? Então vamos lá. Nas prateleiras, não sei se é motricidade humana, não sei se é psicologia esportiva, mas que deixa um recalque muito grande nos assoalhos ligado à educação física e a sua identidade perdida entre a teoria e a prática. Há contrapontos entre as relações, há contrapontos entre os tratados, há contrapontos, inclusive, entre os meios avançados tecnológicos e bioquímicos. Há contrapontos porque ainda muitas vezes há ainda campo para se amadurecer entre a metodologia e as formas e as coisas ligadas às aulas que interligam propriamente as línguas, que são algo poderoso. Língua, trabalho e poder. Língua, trabalho e poder. Vamos fortalecer linguagem, trabalho e poder, que coloca essa maneira de conhecimento e reconhecimento universal. Línguas. Nós olhamos nas emendas, quando estudamos em escolas públicas ou privadas, ou como lembramos, é no privado ou no público. Aí sabemos que é uma pegadinha, né, de aulas que já tive ali na Universidade Leonardo da Vinci, que é um grande professor de anatomia, e a totalidade histórica que nos traz reagentes contraditórios e complexos ligados à linguagem pintórica e essa filosofia colorida que é o próprio brasileiro e o seu campo que vai haver implicabilidade e explicitabilidade. Algo explícito, algo explícito, que venha algo explícito. Algo explícito. E algo que fica explícito nos coloca em memória algo interessante, que venha distinguir o ser humano, e algo vinculoso, de interesse, que é unânime, né, que nos traz interesse entre classes sociais altas, baixas, como já coloquei, sobre corporeidade e a prática e a teoria nesse espaço. Então, como falamos sobre contradições, falamos de revoluções. Quando falamos de contradições, vai haver um resultado de evoluções ligadas ao treinamento esportivo, que venha desestabilizar, estruturar, convencer, consolidar esses verbos, uma concepção prática, pedagógica, que venha elucidar parâmetros importantes. Então, quando eu falei candeia, é lógico, é uma tendência ligada a MPB que eu estava vendo, agora, falando sobre as composições de alguns autores, e alguns, ou seja, autores que eu falo que autores, né, autores sociais, compositores, músicos, que na década de 60 ali teve um conceito muito grande relacionado ao corpo social, ao corpo marginalizado, porque, ao meu ver, eu não estou saindo do contexto que ocorre entre controle motor e ditadura motora. A ditadura é uma necessidade explícita, que vai haver uma implicabilidade interna, que eu necessito de água. Como eu já falei, o H2O que destaca. Vou colocar fechando uma questão aqui de algo avançado. Sei que a Durateston faz tempo que nós falamos, né? Mas é o H2O que destaca a própria Durateston, qualquer tipo de anabólico catabólico. Às vezes a Durateston, ela é uma testosterona que nós temos. Então é um texto e contexto eminente. Temos que beber água, alimentar da água. É uma fonte de água, né, que possa ajudar no treinamento e desenvolver essa aptidão física e a reflexão para a cultura popular. Ok? Em destaque, só para não esquecer, um feedback.